Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltando então ao estudo do direito penal, a gente vai complementar um pouquinho a questão da conduta. Eu preciso trazer mais alguns detalhes, né, que ficou faltando na aula passada. Mas o que eu preciso trazer para vocês aqui? Basicamente a diferença de imprudência, isso aqui é interessante a gente saber, diferença de imprudência, negligência, negligência e imperícia, tá? Perícia. Isso aqui não é tão explorado em prova, né? Porque é uma coisa mais básica, mas às vezes eles podem te pedir a situação fática e te perguntar em qual se enquadra, se é imprudência, se é negligência, se é imperícia, né? Ou fazer uma correlação diretamente com dolo e culpa, se é dolo ou se é culpa, né? Que eu acredito que seja uma questão mais interessante de prova. Mas a gente precisa saber o básico também. Então, o que é imprudência, o que é negligência, o que é imperícia? Então tá. Quando eu falo de imprudência e negligência, basicamente é a mesma coisa. É uma falta de cuidados, tá? É uma falta de cuidados. Só que a imprudência, você age, é um agir, tá? Sem levar em consideração os cuidados necessários. Os cuidados necessários. Beleza? E aí isso acaba gerando um resultado. Então isso é imprudência. A negligência é o oposto, vamos dizer assim. É quando você é omisso, então é uma omissão, ao invés de uma ação, é uma omissão, mas, né, omissão em relação aos cuidados necessários. Já vou dar exemplo, fiquem tranquilos. Cuidados necessários, que geram também um resultado, né, que acabam gerando um resultado. E, por fim, a imperícia é uma conduta realizada sem a capacidade técnica. Sem a capacidade técnica necessária, né, para aquela situação, né? Então, a imperícia normalmente não é muita dúvida. Se você é imperito, significa que você não tem a capacidade técnica de estar exercendo aquela determinada conduta. E mesmo assim você age, então dessa forma você é imperito. Beleza. Então, sem grandes segredos aqui. A diferença tá gritante, né? A parte mais difícil da gente entender é a diferença entre imprudência e imperícia dentro desse tópico. Porque quando eu falo, isso aqui fica muito confuso, isso aqui fica muito próximo um do outro. Porque todos eles estão relacionados a uma noção de cuidados em que a situação exige, né? Qual que é a diferença básica dos dois? Quando eu falo de imprudência, eu estou falando que eu estou agindo, né, de forma positiva, ignorando os cuidados necessários daquela situação. Agora, quando eu falo em negligência, é que eu não ajo, eu não observo os cuidados necessários da determinada situação. Então, vamos trazer exemplo fático. Alta velocidade. Alta velocidade. Alta velocidade é considerado imprudência. Ou seja, você sabe que a via é 40 km por hora, você sabe que a via é 40 km por hora, mas você anda a 160 km por hora. Ou seja, é um agir positivo, que fere os cuidados necessários daquela situação, que aquela situação exige, e que gera um resultado, atropelamento, morte, enfim. Ou seja, nesse caso é imprudência, agir positivo. Outro caso de imprudência, avançar o sinal vermelho. Avançar o sinal vermelho é um agir positivo. Você não observou os cuidados que aquela situação necessitava, né, exigia, e causou um resultado lá, por exemplo, atropelamento, tá? Então, isso são situações, são exemplos de imprudência. Já a negligência é um pouquinho diferente, é uma omissão, é um fazer negativo. Então, vou trazer um exemplo aqui. Não trocar os pneus. Não trocar os pneus é negligência. Não trocar os faróis. Não trocar os faróis é negligência. Se, por não trocar os pneus, o seu pneu está liso, você não consegue frear e você atropela e mata alguém, esse resultado se deu a título de culpa na modalidade negligência. Na modalidade negligência, tá? Se você não troca os seus faróis e
à noite alguém vai e, sei lá, bate no seu carro e morre. Então, esse resultado se deu por, né, foi uma conduta culposa na sua modalidade negligência. Você deveria ter agido, mas não agiu para os cuidados que a situação exigia. Portanto, negligência. Beleza? Então, essa é a diferença básica entre imprudência, negligência e imperícia. Só a título de ilustração para vocês complementarem o material de vocês, né, e não ficar nenhuma dúvida em relação à questão do crime culposo, da conduta culposa. Então, a conduta culposa pode ser por imprudência, negligência ou imperícia. Show de bola. Vamos apagar aqui. Ainda quero diferenciar mais um detalhezinho para vocês, que costuma ser explorado em prova e às vezes a gente faz uma confusão. E aí eu vou fazer um bizu aqui de prova para vocês nunca esquecerem essa diferenciação que eu vou trazer agora. Beleza. Então, o que eu quero trazer aqui? Muitas questões de prova cobram a noção da gente diferenciar o que é dolo eventual de culpa consciente. Então, vamos só fazer uma retrospectiva de o que é dolo eventual e culpa consciente e como que a gente vai, de uma vez por todas, diferenciar essas duas situações. Quando eu falo em dolo, o dolo é ou eu quero assumir, ou eu quero o resultado, dolo direto, ou eu assumo o risco do resultado, então eu estou no dolo eventual. Então tem dolo direto, dolo eventual. Dolo eventual eu assumi o risco. Eu assumi o risco do resultado. Então dolo eventual. Na culpa consciente, o que acontece? Culpa consciente eu tenho a culpa, né? A culpa é por negligência, imprudência ou imperícia, e ela pode ser consciente quando é previsível e foi previsto. Ou ela pode ser, só para vocês complementarem, inconsciente quando é previsível, mas não previsto. Ou seja, inconsciente. Então, só para a gente diferenciar. A gente não está estudando esse e a gente não está estudando esse. A gente está estudando o dolo eventual, quando eu assumo o risco de produzir o resultado, da culpa consciente, quando o resultado é previsível, foi previsto, mas eu agi mesmo assim. Então, como é que eu diferencio essas duas situações fáticas? Porque parece que elas são muito iguais. Vamos trazer um caso concreto. Vamos supor que você está aqui, ó. Né? Você está aqui e você encheu a cara de cachaça e pegou o seu carro. Seu carro. Beleza. Então você pega o seu carro, encheu, né, cerveja, só para a gente entender, e você veio dirigir. Sem querer entrar no Código de Trânsito, né, embriaguez ao volante e tal, o artigo 306, né, o crime de embriaguez ao volante, não. Eu quero trazer para vocês uma situação um pouco diferente. Não vamos entrar nesse crime, um outro crime. Então você pega o seu carro e você dirige ele para sua casa, só que nesse trajeto, você atropela e mata uma senhorinha, tá? Ou seja, aqui a gente está falando de crime, tá? E no caso a gente está falando de homicídio. A dúvida agora para a gente é determinar se esse homicídio foi doloso ou culposo. Se esse homicídio foi doloso ou culposo. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Primeira pergunta para vocês. Dolo ou culpa? Então a gente vai analisar isso aqui agora e vai encaixar nessas duas situações para a gente poder diferenciar uma vez por todas o que é o dolo eventual da culpa consciente. Então o que eu quero entender, o que eu quero que vocês façam a análise? Quando você pegou, tomou cerveja, entrou no carro, dirigiu, atropelou e matou uma senhora, a primeira pergunta que eu faço é, você quis o resultado? Né? Não, em momento nenhum eu falei isso, portanto eu não posso falar em momento nenhum de dolo direto. Então isso aqui já está excluído, o dolo direto não tem como a gente falar. Eu posso falar de culpa inconsciente? Não, porque na verdade é previsível, né, e foi previsto ali pelo agente, então também essa não é a nossa discussão, não é o caso da gente entrar no dolo, na culpa
inconsciente. Beleza, então a diferenciação é dolo eventual ou culpa consciente. Quando é que vai ser o dolo eventual? O dolo eventual vai ser quando você assumir o risco. Ou seja, se o juiz entender, o promotor, enfim, o Ministério Público entender que você, ao beber a cerveja, ao entrar no carro, você assume o risco de matar, então ele vai te enquadrar aqui. Ele vai te enquadrar aqui. Agora, se ele entender que mesmo bebendo cerveja, ao entrar no carro, atropelar e matar, você não assumiu o risco, ele vai te jogar aqui. Então, qual que é a grande diferenciação dos dois? É o que está dentro da sua mente. Lembra que a gente está dentro do seu cérebro, dentro do cérebro do agente? Então, vamos trazer a mesma situação falada de duas formas. Vamos supor que você entra no seu carro e pense assim, se eu matar alguém, que se foda, né? Que se lasque. Né? Tô nem aí se eu atropelar e matar alguém. Eu quero chegar em casa, eu bebo mesmo, eu dirijo mesmo. O que a gente está falando aqui? Ó? Você está assumindo o risco. Então, se você está assumindo o risco, você vai ser enquadrado no dolo eventual. Agora, vamos supor que você tem uma outra mentalidade. Você entra no carro e pensa o seguinte, não, embora eu tenha bebido, eu bebi pouco, e também quando eu bebo, eu dirijo muito melhor, eu sou muito mais cauteloso, então eu vou tomar muito mais cuidado. Não vai, eu não vou atropelar e matar alguém, eu tenho certeza. Embora isso é previsível, foi previsto, eu não vou matar ninguém, né? Eu dirijo bem, eu sou... Então, aí você vai ser enquadrado aqui dentro. Por quê? Porque está no sujeito, no elemento subjetivo, né, do agente. Ou seja, se você agir impelido do chamado, para vocês lembrarem, do foda-se, você vai entrar no dolo eventual. Se você agir no fudeu, você entra na culpa consciente. Ou seja, para a gente diferenciar isso aqui de uma vez por todas, na culpa consciente, o agente acredita sinceramente, que o resultado não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas acontece. Você mata a velhinha. TC. Mas acontece. Ou seja, é um fudeu. Eu acreditava sinceramente que não ia se consumar. Culpa consciente. É previsível você atropelar e matar alguém? É. Foi previsto? Eu entrei no carro e falei assim, ó, eu posso, né? Pode até acontecer. Mas eu acredito porque eu dirijo bem, eu sou cauteloso, eu vou prestar mais atenção, eu vou bem devagarzinho, mas acontece lá e você mata, atropela e mata a mulher. Ou seja, culpa consciente. Você acredita sinceramente que o resultado não vai acontecer. Vamos trazer um outro exemplo. Trazer um outro exemplo. Que também é bem comum na doutrina, é o atirador de facas. Você é do circo e tá lá, você e a sua assistente. E você é tão treinado naquilo, em jogar faca, que você vai jogando as facas, mas você acredita sinceramente que você não vai acertar a sua assistente. Por quê? Culpa consciente. É previsível o resultado? Acertar? É previsível. Foi previsto? Com certeza foi previsto. Mas você acredita sinceramente que ele não vai acontecer. E você treina muito, você joga a faca e, infelizmente, o resultado acontece. Nesse caso, a gente está falando de culpa consciente. Vamos supor que a faca vai, atinge a cabeça da sua assistente e é homicídio. Aí a pergunta é homicídio doloso ou é homicídio culposo? Nessa situação, porque você acredita sinceramente que o resultado não ia se consumar, é culpa consciente. O dolo eventual, vamos trazer outro exemplo. Vamos supor que você pega o carro e fala, não quero nem saber, eu dirijo mesmo, eu bebo mesmo, e é isso aí, vamos embora, tá com foda-se. Se matar, matou, se não matar, não matou, e aí vai. Olha o ânimo do agente aqui. É no foda-se. Quando eu falo, né, desculpe o palavreado, mas isso aqui é para vocês poderem lembrar, quando eu falo no dolo eventual, o agente pouco se importa com o resultado. Ele não está nem aí. Pouco se importa com o resultado. Ele não está nem aí. O resultado acontece. Então, se ele pouco se importa com o resultado, foda-se o resultado. É dolo eventual, ele responde a título de dolo. Por que isso aqui é tão importante da gente dividir? Por que é tão importante de eu falar se é homicídio culposo ou doloso? Porque isso interfere na pena, né, gente? Homicídio doloso, crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo tribunal do júri. Homicídio culposo,
Não. Aí é um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? Então, isso aqui importa muito a vida do cara. Se o cara é dolo eventual, vai ser enquadrado no dolo eventual, se vai ser considerado culpa consciente. Quem determina isso, né? Primeiro quem oferece a denúncia, o Ministério Público, ele vai oferecer denúncia, né, baseado no entendimento dele, mas isso quem decide, na verdade, é o juiz, né? O nosso sistema judiciário é o que vai determinar, né, isso, né, diante dos fatos, ele vai entrar dentro da cabeça do agente e vai falar se foi dolo eventual ou culpa consciente. Dolo eventual, culpa consciente. Beleza? Então essa é a ideia. O que eu quero que vocês lembrem? Das palavrinhas-chave. Como é que isso aqui vem na prova? Ele pode perguntar conceito, que a gente já trabalhou, mas ele pode te dar uma situação fática, falar fulano de tal, ao beber 2 cervejas com um amigo, pega o carro e no trajeto entre o bar e a casa acaba atropelando e matando uma velhinha. Né? Nessa situação, diante do fato, considera-se culpa consciente ou dolo eventual. Aí o que você vai ter que buscar? Você vai ter que buscar as palavrinhas-chave. Aí ele vai ter que falar, a questão tem que te dar isso, porque você não é juiz, a questão tem que te dar isso. Tem que falar o seguinte, fulano, saindo do bar, pouco se importando com o fato de estar bêbado e de dirigir o carro e de incidir no crime, provoca um acidente de trânsito matando a mulher. O que é isso? Dolo eventual. Pouco se importou com o resultado. Agora, fulano, ao beber 2 cervejas, sair do bar, acreditando sinceramente que dirigia muito melhor do que quando estava sóbrio, culpa consciente. E assim vai. Essas palavrinhas-chave, elas devem estar na prova. Então você precisa procurar elas, identificar elas e automaticamente você vai conseguir identificar se é dolo eventual ou se é culpa consciente. Então essa diferenciação foi feita de uma vez por todas. Agora você não pode mais confundir crimes dolosos com crimes culposos, muito menos dolo eventual com culpa consciente. Tranquilo? Então esse é o finalzinho que eu queria complementar para vocês. Eu fico por aqui e na aula que vem a gente segue o estudo da árvore do crime, beleza? Grande abraço e até mais.